Então, se eu sei que o que o meu filho precisa é escolher, é exercitar a escolha, exercitar o poder de escolher, elencar o que é melhor para mim e alienar o que eu não quero agora, eu posso trazer isso no dia a dia com muita leveza. E aí a gente vai ter uma diminuição automática desse comportamento opositor aí, né? Então esse é o caminho. E aí o que acontece? Lá, com 2 anos começa assim, né? A fase do contra. E aí, desespero, porque daí o que acontece? A gente acaba que a gente, por conta desse comportamento opositor, por conta dessa necessidade de fazer escolhas, o que nós adultos fazemos? Porque a gente tinha em casa um bebê cordato, que comia o que a gente colocava no pratinho, que andava no colo para lá e para cá, então ia onde a gente queria, que se a gente não quisesse que mexesse numa coisa, a gente simplesmente tirava da mãozinha, ou ia para outro lugar com ele no colo, e aí daqui a pouco a gente tem aquele furacãozinho, que vai onde quer, que sobe nas coisas para mexer no que não pode, que não quer aquela comida, que, né? E é um sustão. E como, lembrem, a gente está super, ultra, hiper encharcado dessas ideias da educação tradicional, da educação raiz, né? Que vão dizer que a gente precisa ser autoridade, que as crianças precisam nos respeitar, que a gente não pode ceder, senão eles ficam cheios de manha, ficam nos manipulando, fazendo pirraça. O que a gente faz? Quando a criança traz essa necessidade de escolher, o que a gente faz é negar a escolha. A gente diz, não pode. Não, é esse. Ai, aqui não. A gente nega. Só que quando a gente nega, o que essa criança precisa fazer? Se opor mais. E aí ficam 2 bodes batendo chifre. Porque a gente endurece de um lado e a criança endurece de outro. E aí, o que acontece lá no final da linha? Isso gera tensão para os 2 lados. Vamos lembrar o que são os gatilhos principais da birra. Além, obviamente, da imaturidade neurológica, aquilo que vai dar o start numa birra, normalmente é necessidades básicas negligenciadas, inabilidade de lidar com a situação e acúmulo de tensões. Então, se a gente tá no nosso dia a dia com essa criança de 2, 3 anos nessa de bater chifre, eu tô o tempo inteiro produzindo tensão. O tempo inteiro eu tô enchendo esse copinho da criança, que em algum momento vai transbordar e vai virar uma birra. Então, eu tô semeando birra. Quando eu me oponho a esse comportamento opositor com a mesma intensidade e vetor oposto, né? Eu vou bater cabeça com essa criança, a tendência é que eu esteja semeando uma birra que vai acontecer lá na frente. E aí vai acontecer por aquele motivo bobo. Meu Deus, tu não acredita o escândalo que ele fez porque eu botei o prato amarelo e ele queria o verde. Tu não acredita o escândalo. Parecia que estavam matando. Não é sobre o prato. É sobre todas as outras vezes que essa criança, nesse dia, tentou escolher, precisou escolher, e não foi atendida, e não pôde escolher, porque a gente negou a possibilidade dela fazer escolha, que é o que ela precisa fazer para o seu processo de amadurecimento, para o seu processo de individuação, que faz parte das necessidades que as crianças têm, especialmente dos 2 aos 4 anos. Por isso que essa é a fase do comportamento opositor, dos 2 aos 4. Começa lá perto dos 2 anos e chega no ápice lá perto dos 4. Né? E aí, isso é outra coisa que muitas vezes me cobram. Meu Deus, por que ninguém conta pra gente que com 4 anos eles ainda estão super se opondo, né? É um processo. Começa lá com quase 2 e vai mais longe, né? Então, assim, se a gente tá falando aqui de pelo menos 2 anos, onde essa necessidade de escolher, onde essa necessidade de trazer o seu jeitão, as suas escolhas, as suas opções para a mesa são fundamentais. Então a gente está falando de pelo menos 2 anos da vida dessa criança que isso vai ser muito intenso e muito presente. E essa é uma razão
muito, muito especial e muito forte para que tu pense com muito carinho em começar hoje. Não sei quantos anos tem teu filho, mas saiba que isso vai te acompanhar. É uma necessidade importante, que tem uma função, que é um treino para a gente se individualizar, para a gente saber do que a gente gosta, para a gente poder fazer escolhas, para a gente poder integrar lá os hemisférios do nosso cérebro. Faz todo sentido para o nosso desenvolvimento. A gente precisa exercitar essas habilidades de escolha para a gente se desenvolver bem, para o nosso cérebro se desenvolver legal, ficar lá fortão, musculoso na integração entre os hemisférios. Então é fundamental. Então isso vai te acompanhar. Não tem muito jeito. O que muda é como a gente vai lidar com isso. E eu posso lidar com isso batendo chifre, né? Me opondo com a mesma força e vetor oposto. E aí a tendência é que a gente vá aumentando aí o nível de tensão nessa relação. E acaba que viram aqueles dias que a gente briga com a criança o dia inteiro, porque tudo vira treta. Porque a gente está se opondo igual a criança, né? Ou a gente pode entender que isso faz parte, que isso tem uma função, que isso é saudável e que eu posso conduzir de maneiras diferentes, que eu posso oferecer escolhas deliberadamente, trazer isso para o meu dia a dia, trazer isso para o meu cotidiano, e a criança supre essa necessidade sem gerar conflito. Quer ver como não é difícil? Olha só, vamos pensar lá uma criança de 2 anos. Se a gente começa no simples, então na hora de vestir essa criança, eu pego 2 roupinhas, eu digo, qual que a gente vai botar hoje? Tu quer esse ou esse? E deixo que ela escolha. Quando a gente vai tomar banho, hoje nós vamos tomar banho de chuveiro ou banheira? Mais uma coisa. Do que a gente vai brincar agora? De Lego ou vamos desenhar? O que a gente põe no teu prato? Arroz e feijão agora ou a massinha primeiro? Então eu não preciso ser permissivo para permitir que essa criança faça escolhas, para permitir que essa criança exercite a sua habilidade de escolher. Eu posso oferecer as opções. Isso de alguma maneira me deixa no controle, no sentido de que não vai virar oba-oba, né? Não precisa. Então a gente oferece opções que sejam possíveis, que sejam interessantes, que sejam saudáveis, que sejam seguras, mas a gente incentiva para que a criança vá fazendo escolhas, vá exercitando, vai treinando, vai vivenciando isso de uma maneira leve, sem bater chifre, sem precisar se opor. A gente desmonta essa necessidade, fragmenta ela em pequenos momentos do dia, em momentos onde isso não vai gerar conflito. E aí os momentos de conflito já ficam bem mais leves, já ficam bem menos frequentes, bem menos intensos e às vezes até param de acontecer, dependendo do caso, né? Dependendo de como a gente consegue conduzir, né? Então, essa é a razão essencial para a gente entender o que acontece lá no cérebro do nosso filho. Para a gente entender um pouquinho do que é esperado no desenvolvimento, de como que está agora, o que ele pode me entregar e o que ainda é viagem, né? Então, conduzir, transformar as birras em limites em afeto, poder olhar para as birras com esse olhar, poder olhar para esse momento do desenvolvimento, para esse comportamento opositor, sobre essa lente, sobre quem sabe o que está acontecendo lá no cérebro do meu filho, por que ele precisa fazer isso, muda tudo. Salva o teu dia, salva o teu maternar, porque a gente vai para a ação mobilizado de outros sentimentos. Eu vou empaticamente agir com meu filho, porque eu sei que ele não está fazendo aquilo para me afetar, ele não está fazendo aquilo para me provocar, ele não está fazendo aquilo para desafiar a minha autoridade, ele está fazendo daquele jeito porque é isso que ele precisa aprender nesse momento, porque é isso, essa habilidade que ele precisa exercitar agora, e eu posso ajudá-lo a fazer isso sem gerar conflito. Só que para isso eu preciso entender o que está acontecendo. Faz sentido aí, borboleta?